Olá, meu nome é Pedro, sou professor de História, Filosofia e Sociologia e hoje falaremos sobre Atenas. Vamos falar sobre o mundo grego, vamos falar sobre a Praga de Atenas. Já ouviu falar sobre a Praga de Atenas? Vocês já ouviram falar sobre o século de ouro de Atenas? Já ouviram falar de Péricles? Péricles, não aquele cantor. Péricles, o grande governador de Atenas. O destino de Atenas foi selado. Agora nos resta esperar. É melhor você entrar. Você tem que descansar. O único lugar para mim é o Partenon, meu maior legado para Atenas. Precisamos da bênção dos deuses. Mas Aspásia... Aspásia está certa. Quase sempre está. Mas não sobre isso. Pra gente falar sobre a Praga de Atenas, vamos dar uma estudadinha aí, vamos dar uma lembrada, né? Aqueles que já estudaram Grécia. Guerras médicas, guerra do Peloponeso, pra gente tentar entender essa grande praga de Atenas. Com o final das guerras médicas, que foi o quê? Foi uma luta geopolítica entre todas as cidades gregas contra o Império Persa. A cidade de Atenas, que liderava a Liga de Delos, passou por um momento de grande renascimento comercial, renascimento financeiro, renascimento social, político e econômico. Então assim, pessoal, Péricles foi um governante que, com o fim das guerras médicas, Atenas era uma cidade que estava destruída. O que ele fez? Ele reconstruiu todo o sistema de portuário, ele urbanizou a cidade, além do que? Além de criar um templo muito famoso, que é o templo de Partenon, que é o templo da nossa deusa Atenas Palas. Um dia, se vocês forem para Atenas, como eu também quero ir, é uma obrigação visitar o templo de Partenon. Vamos pensar esse período de ouro, né? Por que o século V é chamado século de ouro? É um século em que a cidade de Atenas se expande de uma maneira em todos os elementos, em todos os sentidos. Tanto artisticamente, filosoficamente, é um momento de crescimento, pessoal. Há um grande crescimento entre os filósofos. Por exemplo, você pega o Anaxágoras, que é um filósofo pré-socrático, ele viveu na Era de Ouro, ele foi um dos primeiros filósofos a criar uma escola filosófica onde Sócrates, Tucídides, Heródoto, o próprio Péricles estudou, Demócrito. Atenas seria uma cidade fantástica se nós vivêssemos em Atenas. Imagina-se, você assistir um teatro, você assistir Jogos Olímpicos. Era uma cidade em que a arte pulsava, a arquitetura era brilhante. Nem sempre Atenas foi uma cidade democrática, né? Isso que eu acho que é uma coisa muito importante nós sabermos. Por mais que os gregos inventaram a democracia, nem sempre eles exerceram a democracia. Para aqueles que leem, estudam Sócrates, estudam Platão, principalmente a Apologia de Sócrates, vai saber um pouco do que eu estou falando. É a República do Platão, principalmente. E Péricles inventou a mistoforia. Ele encarregou de democratizar a Grécia. As pessoas que trabalhavam em cargos privados começaram a trabalhar em cargos públicos. É como se fosse um movimento de democratização. As pessoas começaram a participar do quê? De funções do Estado. Só que aí, né, que pessoas, né? Se a gente for pensar realmente, quem participava da democracia na Grécia seriam só os homens livres. Quem seriam esses homens, né? Homens que não eram estrangeiros, homens que eram ligados a alguns meios de produção, de certa forma, ou tinham alguma relação com o Estado, né, trabalhando com algum cargo público. Mulheres não participavam da política e muito menos escravos, isso mesmo. Vivendo no século de ouro, ela era abastecida e mantida por escravos. Então isso é uma coisa que a gente não pode deixar de falar. Como que a gente vai entender essa relação entre o século V, o século de ouro, com a Praga de Atenas? A Praga de Atenas ela surge no período da Guerra do Peloponeso, que era uma guerra em uma disputa da hegemonia da Liga de Delos com a Liga do Peloponeso. Tá, resumidamente, entre Atenas e Esparta eram duas cidades que elas controlavam outras cidades,
Elas estavam disputando a hegemonia comercial, a hegemonia política daquela região do mar Mediterrâneo e mar Egeu. Então, assim, o que o Péricles fez? O Péricles, como um grande visionário, ele já imaginava que Esparta ia entrar em conflito com Atenas, e ele cria o quê? Ele faz o quê? Ele cria um muro de 6 km, uma muralha de 6 km, isolando e protegendo Atenas das outras regiões. Era muito comum no mundo antigo e até no mundo medieval. O mundo medieval ele traz essa tradição de fortificar as suas cidades, né? Então, o Péricles, com essa ideia, ele fortifica a sua cidade, só que ele faz esse muro até o Pireu. O Pireu seria o quê? Um porto para que Atenas não ficasse totalmente isolada. Então ele teria uma saída para o mar, para que seus recursos, suas matérias-primas, os produtos vindo dos comerciantes do mar Mediterrâneo levassem os produtos até o Pireu. Muitas vezes a gente estuda a Guerra do Peloponeso e a gente não para pensar nessa praga de Atenas. Hipócrates, que bom que está aqui. É? Olhe em sua volta. Atenas está morrendo. Você acha que está vendo? Eu não sei. O que eu sei é que ela mata sem discriminação. Rico, pobre, filósofo ou camponês. E nada posso fazer para impedir. Quais são os O que sintomas? se passa com as vítimas? Sangramento, pústulas, febre alta, pele pálida e suada. Vejo muitos morrendo em seu próprio excremento. Tento diminuir o sofrimento onde posso. A peste se espalha pelas excreções das vítimas. Tenho certeza disso. Os corpos têm de ser queimados. O elemento decisivo para toda a destruição e a decadência da cidade-estado de Atenas. Mas possivelmente essa praga ela veio através do quê? Dos portos. É lógico que os atenienses não sabiam o que seria essa praga. Eu acredito muito que eles devem ter achado que essa praga veio de uma maldição dos deuses. Porém, hoje, nós sabemos, através de alguns estudos de infectologistas gregos, eles estudaram através do quê? De resquícios de ossos, né? E eles descobriram que essa praga seria o quê? Uma febre tifoide, causada por uma bactéria. E uma bactéria destruiu, praticamente, a Era de Ouro, o século V de Péricles. Tanto é que até o próprio Péricles morreu, pegou a praga de Atenas. Mas é muito interessante a gente entender sobre, ainda mais o momento que a gente está vivendo, falar sobre pragas, né? O que eu quero falar com isso? O que eu quis dizer com isso? Eu quis dizer que um momento de ouro de uma cidade, um momento de ascensão de uma cidade, foi destruída por um inimigo invisível. Não adiantava o Péricles criar um muro de 6 km, uma muralha. O que destruiu, o que levou à decadência da sua cidade foi um inimigo vindo da má higiene, da precarização da higiene básica que aqueles povos tinham na época, né? Não podemos aceitar que existam muitos lugares que pessoas vivam com a precarização de saneamento básico, de higiene. Atenas cai. E o que surge? O que se evoluiu? Nós sabemos que Atenas ainda existe. Por mais que ela entrou num período decadente, ela conheceu a sua decadência, às vezes de uma forma tão precoce, inimaginável, como ela sobreviveu a isso? Então eu quero essas duas perguntas. O que evoluiu da praga de Atenas e como Atenas sobreviveu a essa praga? Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui, a gente se fala depois.